Bom, a gente parou quando estava entrando no 86 para ver o caso do Homem dos Ratos. Eu peguei o caso oficial do Homem dos Ratos, mas naquele volume você tem o caso oficial do Homem dos Ratos, as notas de Freud sobre as sessões que ele fez com o Homem dos Ratos, a maior parte, e que foi encontrada depois da morte do Freud, e foi decidido como é que seria publicado em inglês inicialmente. É a partir de 1954 e vocês têm, após o caso e antes dessas notas, vocês têm uma análise do Freud sobre a neurose obsessiva. Eu disse a vocês que eu tive que retomar para vocês poderem entender, porque a minha amiga disse que do jeito que o Lacan estava mostrando as coisas, vocês não iam. Então vamos mostrar por que ela disse de volta. Continua no 76. Do mesmo modo, eu acho que basta o 76. Não, ele já vem lá do 73 com isso. É muito grande a quantidade de vezes que ele fala. Vamos lá para o 73. É por um retorno a Freud que aqui ilustraremos mais uma vez nossa formulação e também pela observação do Homem dos Ratos, já que começamos a nos servir dela. Freud chega até a tomar certas liberdades com a exatidão dos fatos, quando se trata de atingir a verdade do sujeito. Vocês lembram que eu mostrei a vocês como é que Freud vai forçando a barra e dando até aula. Num dado momento, ele percebe o papel determinante desempenhado pela proposta de casamento levada ao sujeito por sua mãe na origem da fase atual da neurose. Esse pedaço deve estar discutido ou na coletânea das sessões ou na onde ele faz a análise da neurose obsessiva, que eu não entrei. Aliás, é do mesmo volume. Aliás, tivera um lampejo disso, como mostramos em nosso seminário, em razão de sua experiência pessoal. Não obstante, eu falei que esse seminário é um seminário anterior ao 1. O 1 já ele está vendo outras coisas, mas de qualquer maneira eu li para vocês o que ele dizia no seminário 1, que passa a ser o 1. E ele diz que agora todo mundo ia ter que colaborar, que ele não ia ficar mais só falando sozinho. Não obstante, ele não hesita em interpretar ao sujeito o efeito dela, da neurose, como uma proibição instaurada por seu pai morto contra sua ligação com a dama de seus pensamentos. Freud é quem faz essa linkagem. Isso não é apenas materialmente inexato, também o é psicologicamente, pois a ação castradora do pai, que Freud afirma aqui com uma insistência que poderíamos crer sistemática, só desempenhou nesse caso um papel secundário. Mas a percepção da relação dialética é tão correta que a interpretação de Freud, induzida nesse momento, desencadeia a supressão decisiva dos símbolos mortíferos que ligam narcisicamente o sujeito ao mesmo tempo. Vocês lembram, inclusive, que ele tinha um negócio de querer cortar o pescoço com a navalha e tal. Ao pai morto, a dama idealizada, apoiando-se as imagens de ambos numa equivalência característica do obsessivo, uma na agressividade fantasística que a perpetua, outra no culto mortificante que a transforma em ídolo. Então, por um lado, ele mantinha uma agressividade
com relação a essas duas figuras. Por outro, ele cultuava ambas as figuras, a dama e o pai. Vocês lembram que Freud chega a ficar estupefato de saber que o pai tinha morrido quando ele tinha 19 anos, uma coisa assim, em 1899. E o caso é de 1907. Do mesmo modo, é reconhecendo a subjetivação forçada da dívida, vocês lembram toda a história da dívida, aqui equivalente para nós ao termo Zwangsbefürchtung, que quer dizer coerção ao medo, que convém decompor sem nada perder dos recursos semânticos da língua alemã. Da dívida obsessiva, a cuja pressão seu paciente se expõe até ao delírio no roteiro. Vocês lembram? Ia saltar, ia pegar o trem, tão perfeito ao exprimir seus termos imaginários que o sujeito tenta até mesmo realizá-lo. Do pagamento vão, que Freud chega a seu objetivo, qual seja, fazê-lo descobrir na história da indelicadeza do pai, do casamento deste com sua mãe. Vocês lembram que foi um casamento de negócio, da moça pobre mais bonita, de seus amores feridos, da memória ingrata ao amigo saudável, com a constelação fatídica que presidiu seu próprio nascimento, a ânsia impreenchível da dívida simbólica da qual sua neurose constitui o protesto. Agora, lendo Lacan, depois de ter lido o caso do Freud, vocês conseguem acompanhar o texto. Não há aqui nenhum vestígio de um recurso ao espectro, quer dizer, ao fantasma, ignóbil, quer dizer, abjeto, desprezível, de não sei que medo original, nem tampouco um masoquismo, mesmo que fácil de mobilizar, e menos ainda a contra-imposição obsessiva que alguns propagam sob o nome de análise das defesas. As próprias resistências, como mostrei alhures, Lacan mostrou alhures, quer dizer, em outro lugar, são utilizadas pelo maior tempo possível no sentido do progresso do discurso. O Freud vai empurrando ele a falar. E quando é preciso pôr-lhes um termo, é cedendo a elas que o conseguimos. Na verdade, é mais fácil se deixar a resistência e empurrar ela com a barriga que ela cai de podre. Resiste, você fala, hoje não estou entendendo nada que você está falando, volta aqui outro dia. Pronto, daqui a pouco ele se vira. Mas o Freud não, ele naquela época, né, 1907, ele pouca coisa tinha desenvolvido da psicanálise. E aí continua Lacan, pois é assim que o homem dos ratos vem a introduzir em sua subjetividade sua verdadeira mediação, sob a forma transferencial da filha imaginária que ele dá a Freud para receber deste a aliança, e que num sonho-chave desvela-lhe a verdadeira face, a da morte que o olha com seus olhos de betume. Esse ponto nós não chegamos a ver, porque nós não vimos todo o caso descrito pelo Freud e nem nós vimos o caso da apresentação que durou 4 horas. Nós não vimos aquelas sessões por sessão, que foi um texto encontrado e publicado em inglês só a partir de 1954. E que eu não sabia se o Lacan tinha visto. Pelo visto, viu. Ou pode estar também na análise dos obsessivos, que Freud faz depois, a análise dos casos de neurose obsessiva, que vem a parte seguinte, depois da apresentação do caso do homem dos ratos.
Continua Lacan, do mesmo modo, se é com esse pacto simbólico que se desfazem no sujeito os artifícios de sua servidão, não lhe terá faltado a realidade para consumar essas núpcias, esse casamento. Aliás, aparece a palavra casamento. E anota a guisa de epitáfio que Freud dedica em 1923 a esse rapaz, que no risco da guerra encontrou, abre aspas, o fim de tantos moços em valor em quem se podiam depositar tantas esperanças, fecha aspas, ao concluir o caso com o rigor do destino, eleva-o à beleza da tragédia. Nós não chegamos a passar por aí também. Para saber como responder ao sujeito na análise, o método consiste em reconhecer primeiro o lugar em que está o seu ego. Ele bota ego, portanto. Quando você vai ler em francês, você vai ler ego, que também significa igual. Esse ego que o próprio Freud definiu como um ego formado por um núcleo verbal. E vocês lembram desse núcleo verbal que é o rato. Em outras palavras, em saber através de quem e a quem o sujeito formula sua pergunta. Enquanto não o soubermos, corremos o risco do contrassenso quanto ao desejo que deve ser reconhecido ali e quanto ao objeto que se dirige a esse desejo. Aí Freud faz essa diferença e Lacan vai pegar isso também. A histérica seduz esse objeto numa intriga requintada e seu ego está no terceiro, por cujo intermédio o sujeito goza com o objeto em sua questão que encarna. Isso você vê nos casos de histeria. Ela implica as pessoas nos negócios dela. O obsessivo arrasta para a jaula de seu narcisismo os objetos em que sua questão se propaga num álibi modificado de imagens mortais e domando-lhes as acrobacias, dirige sua ambígua homenagem ao camarote em que ele mesmo se instala, o do Senhor que não se pode ver. Aí ele usa uma frase em latim que significa cada um é arrastado por seu prazer, que está no Virgílio. Um se identifica com o espetáculo, que é a histérica, e o outro dá a ver. Quanto ao primeiro sujeito, que vem a ser histérica, para quem o termo acting out assume seu sentido literal, agir para fora, vocês têm que fazê-lo reconhecer onde se situa sua ação, uma vez que ele atua fora de si mesmo. Quanto ao outro, o obsessivo, vocês têm que se fazer reconhecer no espectador invisível do palco a quem o une a mediação da morte. A questão do obsessivo, já tinha dito a vocês em algum momento, estou vivo ou estou morto? Agora, a análise do obsessivo eu não li para vocês, só li o caso do Homem dos Ratos. Continuando, é sempre, portanto, na relação do eu, moi, do sujeito, com o eu, je, do inconsciente, o eu do inconsciente de seu discurso, que vocês precisam compreender o sentido do discurso para desalienar o sujeito. Mas vocês não conseguirão chegar a isso caso se ativerem a ideia de que o eu do sujeito é idêntico à presença que eles falam. Isso eu falei para vocês no Homem dos Ratos, o Freud era quase que ele ficava com a consciência ligada e fazia o homem ir ligando as coisas também
com a consciência. Era uma coisa, assim mesmo ele consegue muita coisa, porque ele consegue uma costura pelas associações e tira o cara do quadro grave que ele estava. Continuando para poder terminar, para poder entrar onde a gente vai entrar. Esse erro é estimulado pela terminologia da tópica, demasiado tentadora para o pensamento objetivante, permitindo-lhe deslizar do eu, moi, definitivo como o sistema percepção-consciência. Isso está no projeto. Freud não publicou o projeto, mas tinha o projeto na cabeça dele, estava guardadinho na gaveta. Isto é, como o sistema das objetivações do sujeito para o eu, concebido como correlato de uma realidade absoluta, e assim encontrar ali, num singular retorno do recalcado, do pensamento psicologista, a função do real, em que Pierre Janet pauta suas concepções. É aqui que nós vamos parar, vamos dar uma olhadinha no Pierre Janet, quem foi esse homem, e aí vamos dar a sequência para o 86. Quer dizer, agora, depois de ter visto o caso, reparem que ler todo esse trecho do Lacan não ficou tão complicado assim, tá? Bom,